Estamos de volta com o nosso Cultura-se especial Ocupação Tradição do Cariri à Fortaleza, uma parceria nova agora com o Teatro Carlos Câmara. E para abrir essa nova temporada, a gente mostra um documentário que mostra o processo criativo do espetáculo Cuia. A obra intercala as experiências vividas pelos integrantes durante a concepção com imagens da peça e adaptações de trechos do texto, dividindo os desafios da construção teatral com o público. Sou Frank Lourenço, diretor do espetáculo Cuia. A concepção do Cuia nasce no final de 2003, quando visitei uma exposição lá em Brasília, chamada Da Cabaça ao Brasil. Nessa exposição tinha uma frase muito interessante que era: o que o homem fez que Deus não faz? A cuia. Deus fez a cabaça, o homem fez a cuia. Olá, eu sou Flávio Gonçalves, eu sou ator da Alficarte Teatro e Companhia e eu estive como intérprete e criador no processo de construção do espetáculo Cuia. Participar do Cuia foi uma experiência bem diferente, bem desafiadora. Primeiro, pelo fato de que antes, até então, na Alficarte, todos os trabalhos que eu tinha participado, eu sempre estava me relacionando com um grande número de pessoas, de atores no elenco. E de repente eu me vejo num processo de criação em que tem apenas eu e outro ator em cena, né? Eu e o Ícaro Lourenço enquanto intérpretes criadores ali em cena. Junto com a gente, né, dentro desse processo, tínhamos o Frank como diretor do espetáculo, né, esse encenador, provocador artístico, né, provocador de criação, e a Márcia, que acompanhava a gente numa função de dramaturgista. A partir das provocações, né, dos atravessamentos que ela tinha com o material que a gente produzia, e também com o material das poesias do Ider Albuquerque, a Márcia ia produzindo também ali com a gente, né, ia construindo a narrativa, a dramaturgia desse trabalho. Olá, eu sou Márcia Oliveira, sou atriz da Alficarte Teatro e Companhia e tenho me aventurado a escrever os textos montados por ela nos últimos anos, né? Bom, o processo de tessitura do texto do Cuia foi um pouco desafiador, né? Primeiro porque eu nunca escrevi dessa forma que a gente escreveu, que é colocando poemas, né, como falas de personagens. O texto ele não tem uma fala em si, todas as falas são poemas. E foi meio complicado de fazer isso. Outro desafio é porque ele é um espetáculo que fala sobre o mito fundante da criação na cultura iorubá. Então, como que eu vou colocar poesia nisso para falar disso, né? E colocando a cuia como centro da vida, né? A cuia como um elemento que acompanha a gente do nascimento, em algumas culturas, até a morte em outras culturas, né? Dentro dessa cultura também. E aí foi muito complicado fazer isso, foi muito desafiador, na verdade. Aí a gente pegou os poemas do Ebriston Moura a princípio, né? Foi acho que um dos poemas que deu origem mesmo, assim, o que a gente queria falar. E depois ele não cedeu os poemas, aí a gente teve que adaptar novamente tudo, né? Com os poemas do Ider Albuquerque e meus poemas, alguns dos meus poemas também. E aí
isso foi se encaixando, né? O que o Ider fala nos poemas e o que eu falava nos meus poemas foram se encaixando de uma forma que foram suscitando as cenas do espetáculo, né? Porque a gente fez esse texto, uma dramaturgia muito simultânea com as cenas. Então, tinha-se o poema, a gente tinha essa ideia, levava para eles, né? E esse poema aqui, os atores, eles construíam a cena a partir daquele poema. Daí a gente foi tecendo juntos, né? Essa dramaturgia coletiva da ação com a tessitura do texto. Centralidade, vida, o princípio de tudo, a bola do mundo que se parte ao meio e dá origem a duas cuias, da qual me alimento e alimento meu próximo, independente de quem seja ele. Um Deus, uma mulher, um gato ou um cachorro sarnento que passa no meio da rua, não importa. Cheia d'água ou de farinha crua, uso a cuia nua de vida para dar vida. Mesmo vestindo o véu negro da morte. A cuia é um objeto de intervenção cultural do homem sobre a natureza. Isso me chamou a atenção porque, quando eu era criança, sempre viajava para ir de férias, né? Ficava nas propriedades dos meus avós, e lá a cuia era utilizada para tudo, né? Para dar comida aos animais, para medir cereais, principalmente a farinha, né? Isso me atravessou, eu fiquei inquieto, eu queria fazer um espetáculo que falasse sobre essa relação da cuia. Posteriormente, em 2010, desenvolvendo um projeto de pesquisa, né, que havíamos sido contemplados pela Secult, fomos à Cachoeira do Fogo, né, para pesquisar o pragateado, né, uma dança dos brincantes de reisado lá daquela região. É uma dança, um sapateado bem diferente, né, de tudo que a gente já tinha visto. Então fomos pesquisar isso. Mas o que mais nos impactou foi, acompanhando o grupo nas suas apresentações, isso foi em janeiro de 2010, o que nos chamou a atenção foi as louvações, a parte sacra, a parte sagrada, né, daquela manifestação. Principalmente os cantos, a forma como eles utilizavam a voz. E aí, voltando de lá, eu fiquei, né, matutando essa questão do sagrado e não me lembro bem, né, em que momento a gente fez essa opção de ir para o candomblé, né, investigar o candomblé. E aí a gente foi, né, participar das festas, né, dos xirês. Comecei a investigar, a pesquisar mais, né, sobre o candomblé. E aí isso foi me chamando a atenção pela performance físico, vocal, né, pelo nível de energia que emanava daqueles corpos. Então começamos a investigar isso. E começamos a trabalhar isso em sala, né, trazendo diversos elementos do que já estávamos pesquisando sobre a cultura popular tradicional, sobre o corpo brincante, e agora esse corpo sacro, profano, esse corpo que se transforma em entidades, esse corpo que emana uma energia cósmica. Então começamos a investigar isso e foram surgindo matrizes corpóreas, que a gente foi codificando essas matrizes e fomos construindo diversas partituras.
muito diferente essa forma de trabalhar. Nós nos reuníamos constantemente, né? Estávamos sempre os 4 ali produzindo, trabalhando. Isso foi muito diferente, porque nós criamos ali uma relação muito forte, né? Uma relação de cumplicidade muito forte. Né? Nós 4, né, que estávamos ali envolvidos naquele processo inicial de criação, muito fortemente eu e o Ícaro, que estávamos em cena, trabalhando, né, durante os processos de treinamento, estávamos ali juntos e produzindo juntos. Então a gente tinha realmente essa coisa dessa cumplicidade muito forte, né, uma relação muito íntima. Além disso, outro desafio do Cuia foi exatamente o desafio da gente estar lidando com um aspecto ali de religiosidade, né, de espiritualidade, para alimentar a nossa poética, né, os aspectos de uma religiosidade ali que a gente pode dizer, né, dos aspectos das religiões de matriz africana e dos rituais afro-ameríndios brasileiros. Então a gente estava ali adentrando um universo que era um universo da religiosidade, né, um universo ali sagrado e claro, sempre sob a ótica do olhar artístico para a coisa, né? Então nós estávamos ali, como eu disse, alimentando a nossa poética. Então nós não estávamos interessados ali o nosso interesse era nos aspectos poéticos daquele universo, né? Mas mesmo assim não tinha como a gente não ser afetado por toda aquela informação que a gente começou a ter, né? Começou a ter contato desse universo aí, desse aspecto dessa religiosidade afro-ameríndia brasileira. Tenho poeira nos poros dos pés. Não quero ser diferente nunca. Tenho o meu estado real. A lua, sendo posta por entre as carnaúbas. O vento que sopra do litoral e nos atinge sempre no fim da tarde, trazendo tantos odores distintos, que é poeira deste sertão pobre. Sou peixe dessa água. Sou cria das mãos de couro barrento. Quando a cuia beira o vazio e o vento sopra na beira do pote, sou a sorte de que arranho espinho na própria tez da morte. Capunge, quatu lembora assim, bem com senzala, iê. Capunge, quatu lembora assim, bem com senzala, iê. Capunge, quatu lembora assim, bem com senzala. Até que a gente, né, se debruçou sobre a Canoa do Tempo, do Ida Albuquerque, né, um livro do Ida Albuquerque, que é um amigo da gente, e que ele faz uma poesia, né, que fala sobre essa questão da ancestralidade, que está muito calcado no Vale do Jaguaribe, nas memórias afetivas do Vale do Jaguaribe. E aí a gente começou a analisar isso e começamos a discutir e construir, juntamente com a Márcia, uma espécie de roteiro, né, de quadros que eles se fecham em si mesmos, mas essa sucessão de quadros ele vai construindo uma narrativa cosmogômica, de uma ideia de criação do mundo a partir das referências da cultura iorubá, mas que nasce nas vertentes do Vale do Jaguaribe. Então foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi fantástico de fazer, né? Quando a gente começa, puxa um fio do Ida com um fio de Márcio de Oliveira, com um fio dos atores, e aí a gente teceu esse texto, né, essa dramaturgia bonita que é o Cuia. Não é só o texto em si, né? A dramaturgia ela é composta por vários elementos que estão em cena. Então, apenas a gente colocou algumas palavras, né, poemas na boca dos atores para
construir essa belíssima dramaturgia que é esse espetáculo. Tanto que o processo do Cuia, para mim, ele passou a ser até quase como um processo iniciático. Iniciático no sentido de que, além de eu estar ali produzindo material para um processo poético, né, a construção de um produto artístico, eu também estava ali passando por um processo de autoconhecimento provocado pelo meu contato ali com aquele universo da religiosidade afro-ameríndia brasileira. Então eu estava ali, e eu costumo dizer que muito parecido com os processos iniciáticos desse universo, né, dessas religiões, desses rituais aí afro-ameríndios brasileiros. Então, ao mesmo tempo que estava sendo concebido um espetáculo, também estava ali em processamento um entendimento, né, eu, né, me entendendo enquanto pessoa, me vendo ali, retornar nas minhas raízes, me entendendo enquanto dentro desse aspecto de uma ancestralidade. Então, para mim, foi muito rico esse processo, né, de ver no final, né, o produto artístico ali construído, mas também ver ali um outro corpo, um corpo que passou por um processo de reconstrução, né, de reconstrução a partir do momento que ele começou a olhar para dentro de si próprio, né, e olhar para a sua ancestralidade e de se reconhecer enquanto parte daquele universo na qual aquela poética estava bebendo. Então foi muito, muito, muito gratificante. É um processo de muito suor, muito trabalho, muita exaustão e também de descobertas, né? De descobertas fantásticas desse universo que é o universo da cultura iorubá, da cultura ancestral, né? Dos povos negros, do qual eu faço parte. E aí a gente trouxe essa questão também investigando a Umbanda, essa coisa do índio também. Então, um espetáculo que ele viaja por essas duas culturas, a afro-indígena, e que faz parte dessa miscigenação, né, da qual nós somos resultado. Então é isso. O espetáculo Cuia trata-se, né, dessas questões. E muito mais ainda, né? Analisando, ele é um espetáculo que a cada análise que a gente faz do texto, a gente vai descobrindo novas facetas. Áspera véspera da volta. Contudo vou. Conto o que vi. Bichos mortos são congelados para matar a fome do dinheiro. Tem cofre, botija, minhaeiro. Para matar a sede é uma fortuna. Se falta energia, todos dormem. As árvores servem apenas como enfeite. Não sabem mais do grande espírito verde. Afinal, escritórios consomem muitos fôlegos em papel. Lixo, bicho, coxista. Homens levados por carros blindados. Homens levando carros de lixo. Enfim, diga ao pajé que é melhor ficarmos na aldeia. Areia, caixa no chão.
Esse foi o primeiro episódio do Culture-se Ocupação, Tradição do Cariri a Fortaleza. Se você quiser conferir esse episódio na íntegra, logo mais ele vai estar disponível no canal do YouTube aqui da TVC. E para saber sobre tudo que rola na programação do Teatro Carlos Câmara e também de todos os equipamentos geridos pela Secretaria da Cultura do Ceará, é só chegar lá no site da pasta. Eu vou ficando por aqui, lembrando para você sempre que a pandemia ainda não acabou, por isso cuidado sempre, máscara no rosto e álcool gel sempre nas mãos. Até mais!